Princípio de incêndio assusta funcionários de supermercado na Marabá Pioneira. Caso de criança que teria sido espancada pelo pai é acompanhado por conselho tutelar. Mais uma empresa do setor siderúrgico paralisa atividades em Marabá. E ainda, servidor da Secretaria Municipal de Obras é preso por desvio de combustível. Isso e muito mais, agora no SBT Carajás, segunda edição. Olá, boa noite. O SBT Carajás começa mostrando um fato que indignou moradores da Folha 28. Um menino de apenas 3 anos de idade vinha sendo espancado pelo próprio pai. Cansados de presenciar os maus tratos, os vizinhos procuraram a polícia, que em seguida acionou o Conselho Tutelar para conduzir o caso. A residência fica localizada na Folha 28 e o caso foi denunciado por vizinhos que, cansados de presenciar as cenas de maus tratos, resolveram procurar a polícia. Quem estava tomando de conta era uma moreninha assim. Você não desconfiou da questão desses arranhões no corpo da criança? Não. Pensei que era alguma queda que ele tinha levado. Inclusive eu ajeito aqui e levo ele lá para aqui, para onde eu moro, para não ficar sozinho. Durante o dia, enquanto os pais trabalham, a criança fica aos cuidados de uma babá. E mesmo com dificuldade em pronunciar as palavras, o menino de apenas 3 anos de idade conta como adquiriu as cicatrizes no corpo. Ele bateu com quem? Com a corda. Dói? Foi minha mãe que só mandou eu dormir. Tua mãe te bate também? Bate em ti? Bate o pai. Bate. Ele bate com a corda e com quem mais? Porque mandei eu pôr ele pra dormir. Segundo esta vizinha, este caso não é isolado. Várias outras situações como essa são presenciadas pelos moradores da quadra 37 na Folha 28, mas ninguém toma providência. Criança que nem esse aqui, por exemplo. Essa criança toda noite chega em casa bêbado, entendeu? Ele bebe cachaça, tem outro também que convive lá na minha casa, junto com meus filhos também. Passa a noite todo dia na praça, chega em casa bêbado, usa coisa demais. Fui pegar ele no hospital, uma criança de 12 anos, fui buscar ele no hospital morto, apagado com overdose. O conselheiro tutelar foi até a residência e ouviu os relatos dos vizinhos e da babá. Segundo ele, mensalmente são registrados aproximadamente 15 casos de crianças espancadas pelos pais ou familiares. O conselheiro explica que providências serão tomadas em relação à conduta do pai. E nesse caso a gente verificou, realmente a criança tem algumas lesões pelo corpo e como o pai e a mãe não estavam lá para conversar com a gente, nós trouxemos a criança para o conselho tutelar e estamos esperando a presença de um dos dois e encaminhar a situação para a delegacia, para a data, né, da criança e adolescente. E o delegado, a delegada encaminhará para o MR para fazer exame de lesão corporal e as providências que são cabíveis. No caso desta criança da Folha 28, os pais podem perder a guarda se ficar comprovado que ela sofre maus tratos. Após ser feito o procedimento, né, a delegada intima e se for comprovado, isso vai a julgamento, né, e pode até ser destituído o poder familiar, né, se for o caso. Os casos mais graves é destituído o poder familiar e a criança vai para o parente mais próximo ou para a adoção. No início da tarde de hoje, um princípio de incêndio foi registrado em um supermercado localizado na entrada da Marabá Pioneira. O motivo teria sido um curto-circuito em uma tomada do setor administrativo do estabelecimento. Alguns equipamentos foram danificados, mas ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros esteve no local para fazer uma vistoria. Assustados, os funcionários permaneceram do lado de fora do estabelecimento. Segundo informações de testemunhas, o princípio de incêndio teve início em uma tomada em que estava ligada uma CPU localizada na parte administrativa do supermercado. Homens do Corpo de Bombeiros chegaram em poucos minutos e, após vistoria, foi constatado que o local estava fora de perigo. Nós fomos acionados através do centro de operações, né? E nos deslocamos até o local aqui, já foi controlado, foi identificado que foi uma CPU no computador, um princípio de incêndio, mas que foi controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros e pelos funcionários aqui da loja que usaram o sistema preventivo, né? Apesar do susto, se o fogo não tivesse sido combatido a tempo, o prejuízo poderia ser maior, inclusive podendo envolver vítimas fatais,
pois o supermercado fica ao lado de um posto de combustível. Mas o uso do extintor no tempo devido evitou uma possível tragédia. Se não tivesse o sistema preventivo para eliminar esse princípio de incêndio, esse princípio tinha se tornado num grande incêndio com danos aí materiais e possivelmente danos humanos. Isso mostra a importância, né, desse sistema preventivo aí no comércio aqui de Marabá. Poucos objetos foram danificados pelo fogo. Apesar do foco de incêndio não ter se alastrado, a fumaça tomou conta do estabelecimento e foi preciso interditar a área. E por orientação do Corpo de Bombeiros, os trabalhos devem voltar ao normal após a saída completa da fumaça. Recomendamos aí que deixasse as portas, janelas abertas para fazer, né, a eliminação dessa fumaça, mas que nada vá trazer um risco maior aí para os funcionários aí, para a população. O local, por enquanto, está interditado até que o Corpo de Bombeiros aí elimine totalmente os riscos. Um servidor da Secretaria Municipal de Obras foi preso na tarde de hoje acusado de roubar combustível. Dione Lima do Nascimento foi autuado em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia Regional. Ele já vinha sendo investigado pela Secretaria de Segurança Institucional por comportamento suspeito na hora de abastecer o caminhão no qual trabalhava como motorista. Dione fazia estoque médio de 80 litros de óleo diesel em sua residência para depois revender o combustível a preço bem abaixo do mercado. O homem foi autuado em flagrante por furto qualificado, além de responder pelo crime na Justiça. Ele também deverá ser submetido a um processo administrativo, correndo risco de ser exonerado da função. Um adolescente morreu atropelado no núcleo São Félix. Segundo testemunhas, a vítima teria caído da caçamba que o atropelou. O acidente aconteceu próximo a uma olaria. Segundo informações de populares, o jovem de apenas 14 anos estava em cima desta caçamba quando se desequilibrou, caiu e foi atropelado pelo veículo. Bastante abalado, o proprietário da caçamba, identificado apenas como Newton César, não quis gravar entrevista. O filho dele era quem dirigia o caminhão no momento do acidente. Após fazerem o levantamento, peritos fizeram a remoção do corpo, que em seguida foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A seguir, mais uma empresa do setor siderúrgico paralisa atividades em Marabá. E ainda 3 pessoas são presas, incluindo mais um adolescente, por tráfico de drogas. O SBT Carajás, segunda edição, volta já.